Quero apresentar para vocês mais um livro do curso básico em teologia do CETAD-B, o Centro Educacional Teológico das Assembleias de Deus do Brasil, que é ligado à CGADB. A matéria desse livro é Os Evangelhos e Atos. Aqui na capa está escrito assim: conhecendo o Evangelho de Jesus Cristo e o princípio histórico e teológico em Atos dos Apóstolos. Esse é o livro do monitor, pois eu sou professor no curso básico em teologia lá na nossa igreja. Essa maravilhosa obra que tem essa linda capa, olha só, deixa eu mostrar a parte de trás para vocês, antes da gente olhar ele por dentro. Olha só também a lateral dessa obra aqui, que possui 155 páginas. Nós, quando abrimos aqui, nos deparamos já com aqui os cursos ministeriais que são disponibilizados pelo CETAD e também os cursos teológicos de nível básico, médio, avançado e também o nível bacharel. Aqui na outra página vai mostrar a grade curricular de cada um dos níveis dos cursos que o CETAD disponibiliza. O autor dessa obra é o pastor João Antônio de Souza Filho, e a diagramação foi feita pelo Hércules Carvalho de Nobre. Temos aqui uma saudação, depois algumas abreviações, e já nos deparamos aqui com o índice, o sumário deste livro, que é dividido em 5 capítulos, depois tem apêndice e referências bibliográficas. Nós vamos dar uma observada em cada um desses capítulos. Aqui nós temos a lição de número 1, Introdução aos Evangelhos e o Evangelho segundo Mateus. Olha só, esse livro disponibiliza uma letra bem assim negritada, bem escura, bem forte e também de um tamanho muito bom para a leitura. Olha só, Introdução aos Evangelhos, vou trazer aqui uma introdução geral dos Evangelhos, vai falar sobre a ordem dos livros no Novo Testamento, vai falar sobre a inter-relação dos Evangelhos, em Mateus, Marcos, Lucas e João. Vai falar também sobre a origem da literatura do Novo Testamento. Depois fala sobre a aceitação canônica dos escritos do Novo Testamento. E mais à frente nós já iniciamos o estudo no Evangelho segundo Mateus. Ele vai trazer aqui a teologia do Evangelho de Mateus. Vai também nos apresentar a datação e o local onde o Evangelho de Mateus for escrito, vai falar sobre as peculiaridades do livro de Mateus, vai falar sobre 4 eventos ligados à infância de Jesus ali no Evangelho de Mateus, e também aqui vai falar sobre as 10 parábolas citadas por Mateus. A parte 6 aqui, falando sobre as parábolas. Olha só, seguindo mais à frente, vai falar sobre 2 milagres aqui, entre os milagres principais do Evangelho de Mateus: o cego de Jericó e a moeda achada na boca do peixe. Mais à frente ele vai falar sobre 6 eventos ligados à paixão de Cristo no Evangelho de Mateus, e vai também trazer aqui a estrutura do livro de Mateus, desde o nascimento, os primeiros anos, o começo do ministério de Jesus, o ministério de Jesus na Galileia, a viagem de Jesus da Galileia, o último ministério de Jesus na Galileia, o ministério de Jesus na Judéia e Pérea, a semana da paixão, a ressurreição e a grande comissão. No final de cada capítulo, ele vai apresentar aqui as atividades da lição, através das quais você, respondendo essas perguntas aqui, você vai conseguir estar assim medindo e testando o nível do conhecimento que você adquiriu durante a leitura do capítulo. Mais à frente nós nos deparamos com o Evangelho segundo escreveu Marcos. Vai ter introdução, a relação de Marcos com Barnabé e Paulo, a relação de Marcos com Pedro, falando sobre o autor desse Evangelho, Marcos e a sua história. Vai falar sobre a posição de Marcos na história apostólica, Marcos e a tradição cristã, a autoria do Evangelho de Marcos, a datação desse Evangelho, o uso de latinismo no Evangelho, a menção de Alexandre Rufus,
vai falar sobre a historicidade do Evangelho de Marcos, o conteúdo do Evangelho de Marcos, Marcos visto de maneira didática, onde vai falar aqui sobre João Batista como percursor e o batismo de Jesus nas águas. Depois vai falar sobre o conteúdo didático de Marcos, sobre a dinâmica da vida de Jesus e os 4 aspectos do ministério de Jesus no Evangelho de Marcos, separado por 4 períodos ali. Mais à frente, vai falar sobre temas empolgantes apresentados por Marcos, como o chamamento dos 12, o ódio de Herodes por João Batista, Jesus convidando seus discípulos a descansarem com ele, a boa impressão que eles tinham de Jesus, a cura do cego em Betsaida, a figueira sem fruto, a ascensão de Jesus e depois as atividades dessa lição. Na lição 3, vai falar sobre o Evangelho segundo escreveu Lucas. Traz a introdução e a orientação ao aluno, na qual também vai falar sobre o destinatário do livro, né? Vai falar sobre Teófilo, depois vai falar sobre a datação, os aspectos diferenciados do Evangelho de Lucas, como Lucas apresenta o seu Evangelho, vai falar sobre 4 cânticos mencionados por Lucas, os 6 milagres referidos por Lucas no Evangelho, as 10 parábolas peculiares de Lucas, e vai falar também sobre tendo como base peculiares, convém esclarecer o estudante dúvidas comuns apresentadas nesse Evangelho. Aí vai falar sobre algumas dúvidas que esse Evangelho apresenta. Vai falar sobre 10 parábolas peculiares de Lucas, aqui vai falar sobre todas as 10 parábolas que esse Evangelho apresenta, a parábola dos devedores, a do bom samaritano, o rico e o seu celeiro cheio, a figueira estéril, a dracma perdida, o filho pródigo, a parábola do administrador fiel, o rico e o pobre Lázaro, o juiz iníquo e a viúva importunadora, as orações do fariseu e do publicano. Depois entra na parte que vai falar sobre a chegada de Jesus e os assuntos pré-ministeriais, né? Vai falar sobre os assuntos também da dinastia herodiana, vai falar sobre o Herodes o tetrarca, vai falar sobre o batismo em águas, a tentação de Jesus no deserto, falar sobre o reino proclamado, né? Depois ele fala sobre o rei deste reino, que é Jesus sendo rejeitado. Depois ele vai falar sobre o reino de Deus rejeitado. Depois ele vem falando sobre a agonia no jardim, o batismo de sofrimento, que é a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Vai falar sobre os sucessores, vai falar sobre a fase pós-ministerial, ou seja, a ascensão de Cristo, e depois entra nas atividades. Na lição de número 5, vai falar sobre o Evangelho segundo João. A introdução vai falar sobre conhecendo o filho de Zebedeu, que é João, né? Os filhos de Zebedeu acompanhando o ministério de Jesus. Depois fala sobre o testemunho da tradição, fala a respeito de João ter residido em Éfeso, fala sobre o exílio de João na ilha de Patmos, fala sobre a respeito da morte de João, o propósito do Evangelho de João, a datação e o autor desse Evangelho, e peculiaridade no uso de palavras gregas nesse Evangelho. Eu vou falar de todas as palavras destacadas neste Evangelho segundo escreveu João. Fala sobre os milagres registrados por João. Vai falar sobre o capítulo 4, sobre a mulher samaritana. Fala sobre a carne de Jesus, apresentada ali no capítulo número 6. Depois tem um esboço do Evangelho de João e as atividades deste capítulo. E fechando o capítulo de número 5, que fala sobre o livro de Atos dos Apóstolos, o título, a autoria, o propósito de toda a narrativa, o livro em uma visão geral. Depois vai apresentar na primeira parte uma introdução, falar sobre a transição, a missão de poder de Cristo, o regresso para Jerusalém, o encontro no cenáculo, vai falar sobre a escolha de Matias, sobre a descida do Espírito Santo, falar sobre o falar em línguas, sobre o discurso esclarecido de Pedro, falar sobre os dias seguintes após o Pentecostes, as rotinas de prisões e o manifestado poder de Deus
vai falar aqui sobre a cura do coxo na porta do templo, sobre Gamaliel, um homem sábio, sobre a resposta de Pedro e João às autoridades quando os prenderam, sobre o novo enchimento do Espírito Santo, a divisão dos bens, a ordem de Barnabé, Ananias e Safira, Estevão desafiando as autoridades. Vai falar sobre Pedro quando sai de Jerusalém para pregar, a conversão do apóstolo Paulo, o estabelecimento da igreja entre os gentios, a missão humanitária. A segunda parte fala sobre o Espírito Santo no comando da obra missionária. Vai falar sobre o primeiro concílio da igreja. Na terceira parte vai falar sobre o Espírito Santo no controle da obra missionária. Quando Paulo encontra Timóteo, a visão em Trode, a conversão de Lídia em Filipos, Paulo, seu discurso em Atenas, Paulo em Corinto, quando encontra Priscila e Áquila, Paulo regressando à igreja de Jerusalém e Antioquia. Quarta parte fala sobre Éfeso, o novo centro da igreja. Os 12 homens cheios do Espírito Santo, ali foram cheios do Espírito Santo através do ministério de Paulo ali, né, na cidade de Éfeso. Mais à frente nós encontramos aí as atividades da quinta lição. Depois tem um apêndice aqui sobre o livro de Atos dos Apóstolos e também uma cronologia no segundo apêndice do período de Atos. Aí tem um terceiro apêndice com cronologia de Atos e os principais eventos. E o quinto apêndice aqui, o quarto apêndice, melhor dizendo, falando sobre os imperadores romanos nesse período. O quinto apêndice sobre a primeira viagem missionária de Paulo, depois o sexto sobre o concílio em Jerusalém, o sétimo sobre a segunda viagem missionária, terceiro sobre a terceira viagem e o último apêndice desse livro, olha só, e depois as referências bibliográficas. Vai aparecer na tela para você aí, é o vídeo onde eu mostro os demais vídeos, né, os demais livros desse curso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se não é inscrito, se inscreva no canal e comente aí o que você achou desse livro sobre os Evangelhos e Atos do CETADB. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.